ar com mais um episódio do Intercâmbio Austrália Podcast. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, agora é o momento, @Intercâmbio Austrália Oficial, YouTube, Spotify e aonde mais? Instagram, não? Instagram. É isso aí, gente. Obrigada. Os feedbacks estão sendo maravilhosos também, com tanta gente boa que tá vindo aqui nesse canal. Eu tô muito grata porque a gente tá conseguindo trazer conteúdo relevante para todos que querem vir para a Austrália, para todos que estão aqui. E a jornada tá sendo muito bacana, viu? Hoje estou aqui, né? Aqui na Austrália, já há mais ou menos 10 anos. Eu e o Will vamos aqui compartilhar, né? Então, chega, né, de falar. Vou deixar aqui quem que tá do meu lado. Olha, essa moça que chegou aqui com uma pinta assim, que eu falei, meu Deus do céu, e eu de camisão, largão, e ela chegou chique, pra abalar, e tem muito pra comentar. Fake until you make it, né? Aí, ó, Lismara Moreira, seja bem-vinda, um prazer, obrigado por prazer ter é meu. aceitado, estamos juntos, Muitas graças. veio aqui pra Muito falar obrigada. tudo real e oficial, né? Real oficial. Fofocas. Fofoca não gostei evangélica. Vamos lá, seja Adoro. bem-vinda. Obrigada. Li. Fofoca lá no BBB. Obrigada por ter vindo, por ter Obrigada por aceito. É tarde da noite, nós estamos aqui nessa gravação, é desafio. A Austrália é isso, gente. A Tem gente que... tá no fuso do Brasil, tem- gata. é isso. Sobre isso. Vamos fazer ao vivo, então. Ô, Will, não te agradeci, mas obrigada, viu, por estar aqui comigo. Obrigado você, Tá mas curtindo aí essa jornada? tô adorando essa jornada, está sendo assim uma experiência única, real e oficial. E olha, eu acho que você não vai se livrar de mim tão cedo, hein? Isso que eu espero. E quem vai te seguir aí? Como que o pessoal vai te seguir? Já fala seu arroba aí, porque Vamos você lá, tá para muito seguir mudo aí. primeiramente siga aqui, né? Vai estar aqui, né, editor? Embaixo ou em cima? Aqui? Embaixo. Então, o Intercâmbio Austrália Podcast, pode seguir lá no Spotify, no YouTube, no Instagram, deixa seu comentário, deixa suas críticas. Sempre eu vou falar para vocês, críticas são sempre Com bem-vindas, certeza. tá bom? A gente vai deletar uns lá, mas tá suave. Só os E haters. segue o Actor Will Santana no Facebook, no Instagram, no YouTube, no website, É tudo. isso aí. A Sheila também tem o Instagram dela, pode seguir, E que nós estaremos lá para colaborar, ajudar, indicar e fazer as coisas acontecerem. o legal de você seguir o Will também é que o Will também compartilha aí o dia a dia dele, vocês vão ver aí por trás das câmeras literalmente o que tá acontecendo aqui na Austrália. Então é isso, galera, mas vamos deixar ela se apresentar ali. Vamos começar com aquela perguntinha básica, sabe? Quem é Liz? Quem você votou? Quem é... Tia básica. Que agora Essa é sobre uma isso pergunta da internet. Me irrita. Já falar, não interessa pra senhora, palhaça. Brincadeira. Apresentação, quem é você? Lismara, tá fazendo o que aqui na Austrália? Né? Pra quem não te conhece, que eu acho difícil, né? Porque todo Vim mundo aqui conhece. pra saber quem é a Lismara também, que acho que a gente vem aqui muito pra se conhecer, né? Mas, brincadeiras à parte, eu venho de Foz do Iguaçu, sou natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, terra das cataratas, e estou aqui há 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Pensei Vim que era bem, nada, vim um pouquinho antes Era pra ser mais, mas eu... No meio aí eu vou contando mais pra vocês, Aham. mas já era pra estar aqui há 6 anos, eu tive um visto negado por um erro de uma agência, tive muito problema. falar muito sobre perrengue. isso. Importante, hein? Mas eu tive muito perrengue pra chegar aqui, depois que cheguei aqui tive bem mais, porque a Austrália também é sobre isso, mas tô muito feliz aqui, me encontrei bastante aqui na Austrália, não me vejo em outro lugar. Uau! Esse é o meu lugar mesmo. E hoje eu tô muito, assim, dedicada a dividir o máximo que eu posso da minha experiência, tanto antes quanto durante essa minha estadia aqui na Austrália, justamente para, como você falou no começo, ajudar outras pessoas a virem, não passar por muito dos perrengues que eu passei, que eu sou meio contra a galera que fala, tem que passar o perrengue, sim, para aprender. Não tem, não. Passou o perrengue, problema é seu. Agora, vai lá, passa o seu perrengue e ensina o outro. Então, eu quero muito dividir Legal. o máximo que eu posso da minha jornada para ajudar as outras pessoas e também para inspirar as pessoas que vêm de onde eu vim, que eu venho de uma infância muito, muito, muito pobre. Sim. Aprendi a sonhar quase um pouco antes de chegar aqui. Então, eu quero ajudar essa galera a poder sonhar também e saber que dá para realizar vários sonhos. E a Austrália, para mim, é esse lugar de oportunidades para fazer isso. Oportunidades. Legal, Isso aí. bacana. Liz, deixa eu só entender, então. Lá no Brasil, o que você fazia mais ou menos e o que te fez chegar até aqui? Ai, o que eu não fazia, né? Vai lá. Então, no Brasil, um pouco antes de eu vir pra cá, você quer saber mais recente, né? Eu era estudante de Direito, e aí eu larguei a faculdade pra vir pra cá, né? E também já trabalhava como influenciadora há alguns anos. Sim. Então, eu, um pouco antes de vir pra Austrália, já fazia isso.
E aí, o que era a pergunta mesmo? Outra TDAH. Mas você fazia lá no Brasil. O que você fazia? O que te fez chegar na Austrália? Ah, tá. Então, eu vim aqui pra Austrália, na verdade, porque eu conheci eu não sabia nada da Austrália. O que eu sabia da Austrália, meu conteúdo de Austrália era Sydney, Olimpíadas de Sydney, era isso. Não conhecia nada. E aí eu tava num grupo e tal, conheci um rapaz, fiz amizade com ele. E ele comentou num post lá, a gente fez amizade, ele me falou que morava aqui. E aí eu achei muito interessante que de cara, eu falei assim, sério, o que você faz aí na Austrália? Ele falou, sou pedreiro. Eu falei, pedreiro? Ele tinha, tipo, sei lá, 22 anos. Eu falei, como assim ser pedreiro? Aquele preconceito que a gente tem lá no Brasil de achar que é um subemprego e tal. Eu falei, nossa, mas um menino tão novo assim, né, bonito e tal, pedreiro. E ele começou a me falar como era a vida aqui, eu comecei a ficar encantada, assim, tipo, da qualidade de vida que ele tinha com o que ele fazia, a qualidade de vida que a Austrália em si já providenciava. E aí eu comecei a pesquisar, e desde o momento que ele começou a me falar mais sobre como era a vida dele aqui, eu sou muito de intuição, minha intuição é um negócio muito afiado. E naquele momento eu já comecei a sentir que eu ia vir pra cá. E eu, meu Deus do céu, como assim, Austrália, não sei o que, comecei a pesquisar, né, aqui, ali, vídeo no YouTube, e pessoas que moravam aqui, comecei a entrar em tudo que era grupo de Austrália para pesquisar um pouquinho mais, até que eu falei assim, olha, meu sonho sempre foi morar fora. Desde que eu era muito pequenininha, assistia televisão e pensava aqueles filmes lá, e o pessoal foi morar... Sim, você já pensava nisso. Já, só que eu achava que isso era um sonho de rico. Sabe, aqueles sonhos que você nunca acha que você vai alcançar, Sim. que nem vira sonho. Distante, Exato. Então, por eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, eu tinha essa dificuldade de sonhar, né? E aí eu comecei a ver, mais ou menos, ele me explicou como que funcionava para vir para cá. Eu vi o quanto era burocrático, o quanto que era caro. Eu não tinha condições na época, porque eu não tinha grana nem nada. Mas as coisas foram, tipo, andando, acontecendo e tal, para que eu conseguisse manejar vir para cá. E aí fui, guardei dinheiro, tranquei faculdade, saí da casa que eu tava, parei de pagar aluguel. Eu fiz um monte de sacrifício para vir. Então, foi assim que eu vim parar aqui. Tipo, tive o meu visto negado, né, por um erro da agência. E você sabe qual foi o erro? Sei, da agência. É. Então, quando eu apliquei pra vir pra cá, como eu falei, eu estudava direito, né? E na época, modéstia à parte, eu era uma ótima aluna. Ótima mesmo, tinha muitas notas boas e tal. E uma das professoras, que era uma advogada já renomada na minha cidade, chegou pra mim e falou assim, olha, se você quiser, a gente tem como colocar você aqui pra trabalhar no nosso setor de atendimento ao turista, né? Porque eu morava numa cidade que é fronteira com o Paraguai e Argentina. Então, ali tinha muito, muito turista. É o segundo destino mais procurado do Brasil. Só que para eu trabalhar com direito do turista, eu precisava desenvolver o inglês. Eu já falava inglês na época, tá? Porque na época eu já tinha passado por essa fase, eu aprendi inglês sozinha, em casa, em 6 meses. E era porque eu queria arrumar um emprego. Não, para. O que você falou? Eu aprendi inglês sozinha. Eu Em não tinha casa? grana. Eu não Com tinha grana. 6 meses? 6 meses, fiquei fluente. Internet? Sozinha. Eu criei alguns métodos, tipo assim, por exemplo, na época eu comecei primeiro com músicas, com séries, como a galera já começa, só que aí eu comecei a colocar post-it, tentava usar aquilo dia a dia sozinha dentro de casa, até que eu percebi, preciso criar uma comunidade que fale inglês comigo, mas como se meus amigos não falam inglês, e se eu moro no Brasil? Aí eu comecei a pesquisar e apareceu aquele site do Omegle. Não indico a galera entrar, assim, porque tem muita gente legal lá, mas também tem muita tranqueira, não vou mentir. Então eu comecei assim, eu ia lá e daí é um site que você fala aleatoriamente com estranhos do mundo todo. Então aí você coloca o idioma que você quer falar e vai aparecer a galera que também quer falar esse idioma. E aí eu colocava em inglês e daí tipo a galera vinha, escrevia, eu copiava, colocava no tradutor, respondia no tradutor, colocava lá de início assim, até que o que é o legal disso? Eu vi o método da repetição, porque aí tipo quando você dá ESC ali, sai daquela conversa e vai para uma outra conversa. E aquela pessoa nova vai fazer as mesmas perguntas. Oi, como você tá? Qual a sua idade? Onde você é? Então, aí eu não precisava mais ir no tradutor. Já começava a digitar. Depois de um mês, mais ou menos, que eu fazia isso, tipo assim, todos os dias por umas 2, 3 horas. Eu falava com muita gente. E aí, comecei a pegar o jeito de digitar, peguei as gírias e comecei a entender mais como que era o inglês, diretamente falando com as pessoas. Depois de um tempo, depois de um mês e pouco, 2, eu já estava mais confiante, eu comecei a aparecer com um vídeo, que daí eu queria conversar, tentar o speaking mesmo, né? E aí foi que eu acho que me ajudou muito, porque eu não aprendi com o inglês americano, com o inglês britânico, eu falava com gente de todo mundo, falava com indiano, falava com british, eu falava com pessoas do Canadá, eu falava com pessoas do Japão que falavam inglês, com pessoas da Austrália e por aí foi. Então eu comecei a falar mais, e aí eu, tipo, pegava o contato dessas pessoas, Instagram, WhatsApp, e eu falava com essas pessoas todos os dias. Então, todo dia... Não,
Marca aí qual que é esse site. Como ela disse, tem pessoas tranqueiras, mas tem pessoas muito Mas tem legais. vários outros. Tem talvez. vários Tem outros. outros também. Depois é legal a gente botar embaixo do vídeo lá um link de alguns, Sim. porque... Não, tipo assim, eu fiz Mas um esse é vídeo tipo, no... é tipo pra encontrar um... Não, é pra você falar É com pra você random falar pra com você as falar pessoas. mesmo, tá. E daí, tipo assim, dentro desse website que tem as random people, tem random people legal que tá ali pra fazer amizade, que quer só bater um papo, mas tem uns caras meio tarados, entendeu? Você abre a câmera ali, tem do nada, aí você dá um Ai, era a câmera? Sério, velho? Quando eu comecei a querer conversar, eu precisava ser por vídeo, porque eu precisava falar com as pessoas, porque, tipo, a língua é um músculo. Então, assim como, tipo, por português você usa uma certa quantidade de músculos para falar, por exemplo, no árabe você vai usar muito o pigar, né? Habib, Hae, é diferente os músculos que você usa para falar árabe. Então, eu rapidamente, porque eu tenho muito amigo árabe lá, né? Então, eu tava tentando aprender. E no espanhol, eu já usava outros músculos também, então, eu já falava espanhol. E aí eu falei, tá, pera lá, como que eu vou fazer para eu descobrir como faço para movimentar os músculos certos para eu ter uma pronúncia correta do inglês? Eu precisava falar com as pessoas para copiar o que elas estavam fazendo. E aí, por isso, eu precisava falar com elas por vídeo. E aí, eu comecei a fazer amizade com elas e conversava com elas. Todo dia eu conversava com as pessoas no WhatsApp. Todos os dias eu ligava para alguém, eu conversava com alguém. E o meu inglês ainda era péssimo, mas eu já falava que eu queria aprender e as pessoas eram pacientes. Então, assim, eu tenho um vídeo no meu canal que eu dou várias dicas de como aprender inglês sozinho, que foi todo o passo a passo que eu usei. Eu falei lá, e um deles é isso, que você precisa criar uma comunidade e você precisa estar meio que imerso para você conseguir aprender de forma mais rápida. Muita gente faz o quê? O intercâmbio. Eu ainda naquela época não tinha dinheiro para intercâmbio, eu não tinha dinheiro para pagar a escola, não tinha nada. Só que eu tinha internet. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ter uns empregos que pagava melhor, tá, muita gente começava a falar, você tem sorte, porque você já tá ganhando tanto aí a semana. Mas você tem sorte porque você tem sorte. Eu não tenho sorte. Enquanto essa galera tava lá no Brasil festando, saindo, curtindo, eu tava estudando em casa de madrugada, porque o horário era diferente. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar, às vezes, madrugada dentro ali, eu ficava ali conversando com as pessoas, porque eu tinha um objetivo, que eu queria arrumar um trabalho num hotel que falou não pra mim. Que eu fui lá para tentar esse trabalho, e eles falaram, olha, desculpa, a gente não pode te dar a vaga porque você não fala inglês. Eu falei, me dá 5 meses, eu aprendo. Ele falou, não tem como, né? Desculpa. Caramba. E aí, 6 meses depois, eu apliquei para uma vaga do Macuco Safari, que era dentro das cataratas do Iguaçu lá, que precisava do inglês, porque era para vender pacote para turista dentro das cataratas. E aí, só podia quem tivesse já o inglês avançado, quase fluente. E aí, para entrar, até para entrevista, você tinha que fazer um teste de nivelamento. E daí, foi ali que eu vi que eu já tinha o inglês fluente e tal. Eu fiquei super feliz, porque uma coisa é você conversar em casa e os nativos falarem assim, não, mas o seu inglês tá ótimo, não, tanto que você nunca acha que realmente tá. E aí, eu fui lá e daí, tipo, consegui fazer o teste de nivelamento e passei na entrevista. Então, eu já vim para cá. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Muito Mesmo. bom. Mas eu vim pra cá, porque eu, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu encontrava os problemas no meio do caminho e falo, beleza, já tenho problema, o que eu vou fazer pra solucionar sem grana? Então, o que você me larga na minha mão sem dinheiro pra fazer, eu vou dar um jeito de fazer aquilo acontecer, entendeu? Legal, Quando eu comecei o YouTube, tava zoando, mas tipo, eu comecei do jeito que dava, por quê? Porque eu não tinha dinheiro, mas eu fazia as coisas acontecerem. E aprendeu na jornada, né? Exatamente. Muito bom. E Mas aí... vamos voltar naquela parte lá do visto negado lá. Ah, tá. E aí, beleza, tipo, falei, beleza, vamos lá, vou pra Austrália, comecei a pesquisar sobre como fazer pra vir pra cá. E na época, não pode falar mal de agência aqui, pode? A gente pode falar, mas não vamos falar o nome, porque a gente não precisa gente, disso. Mas tá bom. precisa. Vamos lá, mas eu vou te falar uma coisa. fofocas. O nome da agência que eu paguei, né, pra fazer todo o meu processo, eu não vou falar. Mas eu vou falar, se vocês quiserem, depois vocês cortam. Mas eu vou falar pelo menos o nome da agência que eu apliquei o visto, porque foi outra agência. Porque eu acho que é interessante a gente, às vezes, dar nome aos bois, para outras pessoas não passarem por isso. Porque muita gente não sabe os primeiros passos para procurar o intercâmbio, como eu não sabia. Que é o quê? A primeira coisa que eu falo para todo mundo, vai no Reclame Aqui. Vai no Reclame Aqui, lê o Reclame Aqui. Depois, entra nos grupos de intercâmbio, joga na lupa o nome das empresas que você está interessado. As que te deram o melhor atendimento, as que te deram os melhores orçamentos. Vai lá, vê o que a galera está falando delas. Porque elas já são conhecidas. E quando não é conhecida, você vai ver que a galera está ainda pesquisando sobre elas. Aí, enfim, escolha de cada um. Mas, enfim, fui lá, comecei a pesquisar. E aí, entendi melhor como que funcionava para vir para cá. Entendi que eu precisava do COI e tudo mais. E aí... Eu lembro que, como eu falei pra vocês, gente, eu não tinha grana. Eu só tinha muita certeza de que eu ia vir como, I don't know, God's will, God's bill. Eu lembro que, tipo, naquela época...
Traduz aqui, editor. God's will, God's will. Mas naquela época, eu realmente, tipo assim, eu tava num fundo depressivo muito grande, né? Eu não tinha... Minha espiritualidade era muito fraca na época, eu não tinha um bom relacionamento ali com a família e tal. E aí, eu fui... um dia, eu não sei vocês, mas eu me acalmo muito dirigindo. Eu amo dirigir. Eu peguei o carro e eu comecei a dirigir e tal, e beleza. Pesquisa aqui, pesquisa ali, eu queria muito vir pra cá. Só que eu tinha um receio, porque eu não tinha o dinheiro, mas eu queria saber também se aquilo era da vontade de Deus ou se era eu que tava batendo um murro em ponta de faca. E eu lembro que eu tava andando na minha cidade, que não é muito grande, e é muito engraçado isso, mas é muito real, tá? Eu escutei literalmente uma voz falando assim, para o carro aqui. Eu parei o carro, olhei pro lado, uma igreja, né? Aí eu olhei aquele barulhão e tal, parecia que tava rolando um show dentro da igreja, umas luzes e tal, entrei dentro da igreja, e quando a gente já foi numa igreja que você, tipo, sei lá, você nunca vai na igreja, ou não conhece ninguém, ou só entra na igreja, o que é a primeira coisa que você faz? Você senta lá no fundo. Mas é essa que a galera vai vir pra te cumprimentar. Eles vão lá no E mundinho. ele vai falar, ó, tá vendo aquela pessoa que chegou ali é nova? Bem-vindo, levanta aí e diga seu nome. E aí eu fiquei bem quietinha, mas estava escuro porque eles estavam fazendo o show lá. Então, beleza, eu fiquei bem quietinha. E aí, do nada, assim, no meio do show, do culto, o pastor falou assim lá na frente: se você veio aqui por um motivo específico, vem aqui na frente, a gente vai fazer uma oração direcionada. E já vai eu querendo levantar, né? A hora que eu levantei pra ele lá na frente, eu ouvi a mesma voz falar assim, senta. Eu Uau. sentei. Aí, tipo, comecei a falar com Deus, Deus, você tá ligado que eu não tenho grana, né, Deus? Tipo, eu sinto que tem um negócio que você tá me falando aí, mas assim, tá ficando muita coisa pra trás. Tipo, eu tinha pessoas que estavam, que eu tinha que tirar da minha vida pra vir pra cá, sabe? Tinha que abrir mão da minha faculdade, tinha que ver uma forma de fazer esse dinheiro vir. E eu falei assim, Deus, e aí? Eu preciso de um sinal que isso é teu. Mas assim, eu falei bem assim, você tá ligado, Deus, que tem que ser um sinal muito claro, mas tem que ser um negócio esfregado na minha cara, porque senão eu não vou ter certeza. E aí me dispersei, né? O TDAH da gata. O pastor lá gritando, isso aqui, e eu prestando atenção na igreja. De repente eu começo a olhar pra igreja assim, a igreja cheia de bandeira do mundo inteiro. Bandeira de tudo que era país. E caraca, que. A primeira coisa que eu pensei foi, que viagem, né? Um monte de bandeira dentro de uma igreja, o que isso tem a ver? E daí, tipo, eu comecei a procurar a bandeira da Austrália. E procurava, não achei a bandeira da Austrália. Falei, então tá aí meu sinal, né? Não é pra eu ir. Aí nessa hora que eu pensei isso, a voz falou assim no meu ouvido, olha pra cima. Quando eu olhei, a bandeira da Austrália tava na minha cabeça. E, tipo, tava no meio do escuro, não tinha como eu ver, não tinha visto as bandeiras, não tinha visto nada na hora que eu entrei. Uau. Na hora, eu só comecei a chorar, falei assim, beleza, Deus, agora eu tô ligado. Tá esfregado na cara. Nisso já, tipo, as luzes já voltaram, não sei o quê. Assim que as luzes voltaram, eu peguei o meu celular na hora, eu tenho esse vídeo até hoje. E eu gravei, mostrando pras pessoas, contando o que tinha acabado de acontecer. E eu falei bem assim, tô fazendo isso pra vocês saberem que quando você coloca, tipo assim, mano, Deus lá na frente e tal, conversa com ele, pede, ele já tem as coisas preparadas. Só que você precisa agora correr atrás. Então eu vejo vocês na Terra dos Cangurus, porque eu tenho certeza que um dia eu vou estar lá. E eu guardei esse vídeo porque eu sabia que um dia eu ia testemunhar Você isso. postou ou só gravou? Hoje ele já tá postado. Mas Eu na época não. Na época eu não postei pra ninguém. Eu mandei só num grupo de brasileiros que eu fiz amizade que iam vir pra cá. Porque quando você tá pra vir pra cá, tem uma galera que às vezes junta grupo pra trocar Sim. informação. E aí, falei, beleza, tá certo, vou pra Austrália, né? Comecei. E dinheiro daí, porque eu não tinha. Aí, eu cheguei em casa, é tudo muito amarrado as paradas. Cheguei em casa naquele dia, no dia seguinte, o cara da agência me manda assim, Liz, consegui uma promoção aqui na escola, que você cotou, e, tipo, tava 4 mil mais barato, era muita grana, eu lembro. Uma promoção tal, você fechar, eu consigo parcelar pra você em 9 vezes de R$1.600. Aí eu falei assim, beleza, vou fechar. Porque meu pai, naquele dia, naquela manhã, o meu pai tinha me ligado, eu tinha R$1.000 que eu tinha vendido umas paradas de casa, que eu já tava vendendo móveis, umas coisas assim, e tava com a minha vizinha. Naquele dia, meu pai me ligou bem assim, um pai nordestino, né? Ô, Lismara, me mandaram aqui uma ligação aqui do CAESP, que é um colégio que eu fiz o terceiro. Me ligaram aqui do CAESP que tu não pagou não, R$500 lá, tá devendo, que vergonha, menina, vá pagar. Meu pai nunca me deu nada, eu saí de casa com 15 anos, meu pai nunca me pagou nada pra mim, pois ele me ofereceu de me dar R$500 pra pagar essa dívida do CAESP, que até hoje eu acho que eu nem paguei. Alô, meus credores! Já dizia o embaixador, né? E aí eu peguei e falei, beleza, tal, meu pai tinha me mandado, então eu tinha R$1.500 naquele dia. E o cara me ligou e falou, ó, posso parcelar em 9 vezes. Quanto que é a entrada? 1.409. Eu falei, manda o boleto. Aí eu paguei, porque tipo assim, God's will, God's bill, né? Só que depois que eu paguei e ele realmente mandou todos os outros boletos, os outros 9, caiu minha ficha. Eu falei, o que eu fiz? Eu não, tipo assim, não tenho grana,
Porque na época eu trabalhava de caixa, acho que eu ganhava 600, 700 reais, e eu pagava aluguel, e tipo, o meu partner na época, o meu ex, pessoa maravilhosa, me ajudava com muita coisa. Então, ele pagava a minha faculdade, eu tinha meia bolsa na faculdade, então a minha faculdade custava 600 reais, e o meu aluguel custava 800. E daí, tipo, aí eu falei, meu, isso aqui é parcela do meu aluguel e da minha faculdade, que é as maiores contas que eu tenho. O que que eu fui fazer? E agora eu tenho que pagar, porque eu assinei contrato, assinei tudo, e começou a bater o desespero. Aí, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que tem o desespero, eu tenho a calma de saber, não, se Deus organizou, tá tudo certo. Só que é com aquela, com aquela paranoia. Aí, beleza, chegou a noite, eu não tinha falado nada do meu namorado. Chegou a noite, ele bem assim, amor, senta. Falei, por quê? Ele tem que te dar uma notícia. Chegou um cara lá no mercado e tal, que a família dele tem negócio e um deles é no mercado. Ele pensou, então, chegou um cara lá e tal, meu pai mandou eu ir no cartório com ele assinar uns papéis, não sabia o que era. Mano, meu pai comprou uma casa pra mim. Aí eu falei, mas eu não quero casar. Eu já falei assim, mas eu não quero casar, eu gosto de morar aqui. Aí ele falou, não, mas você não precisa, a gente precisa casar, mas se você quiser morar nessa casa, aí você não paga o aluguel aqui, porque eu já ia trancar a faculdade, né, pra poder juntar dinheiro. E ele falou bem assim, aí fica mais fácil de pagar a escola que você falou pra mim que fechou. Eu não tinha falado pra ele quanto era o valor ainda, porque eu só tinha falado, fechei a escola. Eu nem falei que eu tinha assinado o contrato, não falei de boleto, não falei nada. E ele te apoiava no intercâmbio? Ele olhou pra mim no dia que eu falei com ele, tipo, porque tinha muitos traumas da minha vida que eu sentia que eu não conseguia me entender quem eu era, a minha família não conseguia entender quem eu era, e eu sentia que eu precisava estar aqui. Eu nunca soube explicar o porquê no início, mas eu confiava muito na intuição do que Deus tinha colocado no meu coração. E eu olhei, eu conversei com ele, eu falei, é meu sonho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu não me vejo, né, aqui, mas eu não me vejo indo embora, porque eu cuido dos negócios da minha família, eu sou muito apegada a eles. Aí eu falei, e agora? Ele falou, é seu sonho? Eu falei, é. Ele falou, então eu vou te apoiar. Ele falou, eu te amo tanto a ponto de saber que mesmo ele sabendo que o que ia acontecer, que ele poderia me perder, ele me apoiou. Ele é meu melhor amigo até hoje, depois do meu atual namorado. Nós temos um contato até hoje, a gente conversa toda semana. Meu, é uma pessoa que nunca saiu da minha vida, assim. Ele é um anjo. Só pegando esse gancho aí, quando você então veio pra Austrália, você pensou em vir pra Austrália, você já pensava em ficar um long term? 2 anos. Mas na minha esses- cabeça inocente, ele vai, eu ganhando dinheiro lá em um mês, ele vai pra lá. Mas a Austrália não é pra todo mundo. E nem é todo mundo que sonha com isso aqui. Aquele era meu sonho. E ao mesmo tempo não era. Depois que eu pisei o pé aqui, que eu vi que não é justo você colocar um sonho com uma responsabilidade desse tamanho do que você vai enfrentar aqui nas costas do outro. Porque o que eu tô disposta a aguentar aqui é porque eu sonhei isso aqui. Então eu sei o preço que eu tô disposta a pagar. Sim. Como que eu vou fazer alguém vir pra cá, viver meu sonho, passar pelas dificuldades que eu estou disposta a passar e talvez não é algo que ele precise. Então, na época eu não tinha esse esclarecimento. Eu achava que ele em algum momento ia vir. Mas ele falou, não, vou te ajudar e tal. Quando ele falou da casa, eu não tinha falado do valor. Então, o valor da minha faculdade era 600, do meu aluguel era 800. Quanto que dá? 1.400. A parcela era 1.409. Faltou 9, hein? Vamos correr atrás disso. Mas, God's will. Então, naquele momento, era como se Deus tinha falado assim, vem cá, não falei pra tu? Que eu ia... suprir. Então, buscar primeiro as coisas de Deus e o resto vai ser acrescentado. Tá na Bíblia, vai pesquisar, gente. Mas aí eu confiei mais ainda, sabe? Daí eu falei, tá, beleza, vamos lá. Tive que sair da casa que eu gostava, larguei a faculdade que era muito boa. Naquela época... Trancou? Tranquei pra poder juntar o dinheiro. Porque eu falei, tá, vou juntar a grana. E apliquei. Quando eu consegui aplicar, o suporte que eu tive, porque eu tive a agência que me ajudou e teve essa empresa Que aplicava o visto, que era um despachante. a Mundo dos Vistos, Tá. ou SOS Canadá. Tá. Essa empresa foi a que eu procurei. O suporte deles foi péssimo, desde o início. Isso que dá você não ouvir sua intuição, porque desde o início eu sentia que não estava alguma coisa certa. Mas, porque eu não tinha procurado informação suficiente, acabei, indo ali. Porque uma pessoa me indicou. E aí, no meio do processo, eu já sentia que tinha alguma coisa errada, porque eles não passavam, assim, muita firmeza, demoravam para responder isso e aquilo. Eles queriam, assim, de qualquer jeito, tipo, aplicar de qualquer jeito. E eu fiz todas as traduções dos meus documentos, eu mesma e tudo mais, fiz tudo que eu podia que estava no meu alcance e Mas porque apliquei. eles pediram na lista ou porque você já tinha pesquisado por fora? Porque eles tinham falado que eu precisava de alguns documentos traduzidos. E na época eu não entendia nem da tradução juramentada, direito e Sim. tal. Mas esse não foi o problema. O problema foi, no dia que eu recebi o meu visto negado, sabe aquele dia que você acorda, tá tudo cagado?
era aquele dia. Eu tinha um vídeo para fazer num salão com uma parceria que eu já tinha. Eu já acordei chorando, não sabia por quê, já tava mal. Aí começou a cair um toró, e a minha cidade às vezes dá uma alagada. Cheguei no centro, tipo, era uma avenida. Essa dá, a minha também dá, né? Eu cheguei, ele era tipo uma avenida, digamos, a George Street aqui, que tá sempre busy, só que é uma avenida que pode estacionar, que era a Avenida Brasil, só que nunca tinha estacionamento. E daí naquele dia tinha uma vaga que eu fui entrar, e daí uma mulher queria entrar naquela vaga, e ela tava com as crianças, ela desceu do carro, ela queria brigar. Eu já entrei no salão assim, sabe, pesada. E aí eu falava pra ela, tô com um pressentimento ruim, não sei o que. Ela, eles viram essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. A mulher me liga me falando que o meu visto foi assim. Então, seu visto infelizmente foi negado, né? E a gente pode aplicar outra se você quiser. E eu já chorando, e tipo assim, a mulher nem me explicando. Eu falei, por quê? A gente não tem como saber por quê, não sei o que, não sei o que. E eu sabia que era mentira, porque eu já sabia da carta de negativa. Cadê a carta, né? Qual a razão? Aí eu fui procurar a Ana Galdino, que um monte de gente me indicou na época. Ela falou, falaram, olha, ela é mais cara, mas assim, ela pega só bucha. E aí eu fui conversar com ela, e ela que me falou da negativa. E eles não queriam me mandar negativa. Aí, quando eu pedi... Quando eu falei que eu tinha uma pessoa me assessorando, e daí eu ameacei processar eles me mandaram a negativa. E na negativa estava escrito assim, entre algumas coisas, apesar de que você me deu um argumento muito bom, porque a professora, que eu não terminei de falar lá, a professora me ofereceu um trabalho, então eu tinha uma carta do trabalho da professora, eu tinha mandado boletim da escola, eu tinha mandado carta de estudante, tudo para provar que eu era estudante mesmo, genuína. Uhum. E tinha na época uma união estável, eu tinha o vínculo no Brasil, tinha carro no meu nome, enfim, a casa do meu partner na época, eu não tinha para que ficar aqui na Austrália, tipo, quando eu fiz a minha aplicação, tava tudo bonito. E o meu partner tinha empresas também, então, assim, eu achei, mano, o que deu de errado? E ela pegou e falou assim, aí ele fala, apesar de você ter me dado um argumento muito bom e convincente, bem assim, não estou convencida. Você não me provou de base alguma que você está atrelada a uma faculdade de direito. À luz disso, não posso te dar o visto, porque toda a minha carta de intenção foi baseada no meu curso de direito. Toda a carta. Quando eu leio aquilo, falei, como assim? Fui atrás deles, e daí a Ana falou, pede checklist, porque, tipo, eles fizeram lá o negócio da imigração, eles aplicaram pra mim, então eu não recebi nada no meu e-mail, eu não tinha senha pra entrar. Sim. E até hoje eles não querem me dar essa senha. E aí eles pegaram e falaram bem assim, não tenho checklist. Aí botei a Ana pra falar com eles. E aí, quando eu vi no checklist lá, cadê os meus documentos da faculdade? Não tinha um documento da minha faculdade, eles botaram só o meu histórico escolar, que eu já tinha terminado. Mas eles não mandaram a negativa pra você? Porque a negativa você consegue puxar. Então, eles mandaram depois que eu falei que eu ia processar eles. Okay. Aí, na negativa, o cara me falou isso. Aí, tipo, eu pedi pra ter o acesso à conta do IME Account. E eles falaram que eles não podiam me passar. Aí a Ana falou, pede um screenshot do checklist. E daí não tinha lá no checklist. Aí quando eu fui perguntar pra eles, eles falaram, não, tá dentro da pasta do COI. Eu falei, mas o que a minha faculdade tem a ver com o COI? Porque estaria dentro da aplicação, dentro da pasta do COI. Eles não colocaram nem documento da minha faculdade. E aí, quando isso aconteceu, foi um baque pra mim. Porque na época eu já tava falando com os meus seguidores sobre vir pra cá. Então pensa, já fazia 9 meses que eu tava aqui, ó. Preparei tudo, minha vida, sonhava já com esse negócio aqui. E aí, banho de água fria. Só que no dia que eu recebi essa notícia, eu também... Tudo eu gravo stories porque eu acredito muito na força do que você tem pra testemunhar depois. E eu sempre, as pessoas às vezes me criticam, assim, quando você tá mal, você vai se expõe na internet. Primeiro que é a minha forma de me expressar, e segundo que é a minha forma de testemunhar, porque eu sempre sei que Deus vai dar um jeito de resolver a minha situação. E naquele dia eu falei bem assim, gente, eu acho que se Deus não me permitiu ir agora, é porque não é esse o momento de eu ir. Não quer dizer que não é pra eu ir, porque essa chama ainda tá acesa. Então eu entrego, confio, aceito e agradeço. E falei assim, tá difícil de agradecer, não vou mentir. Mas... fiz isso. E aí, depois de... tipo assim, isso atrapalhou muito o meu processo aqui. Porque, tipo, vocês estão mais dentro desse mundo de intercâmbio vão entender. Aqui existem as escolas, né? De nível 1, nível 2, nível 3. E quando eles fazem o filtro de estudantes, é meio que um filtro já para a própria imigração entender que aquela pessoa é um estudante genuíno. Então, quando alguém tem um visto... Eu não sabia, eu fui descobrir isso por causa da minha negativa. Quando alguém tem um visto negado aqui na Austrália... As escolas, geralmente, têm receio de pegar aquele aluno. Por quê? Porque ela pode cair no ranking da imigração por estar aceitando estudantes que podem não ser estudantes genuínos. Porque quando essa minha escola me aceitou e eu tive o visto negado, aos olhos da imigração,
aparentou que eles não fizeram bem o trabalho do filtro. Quer dizer que vocês estão dando vaga para qualquer pessoa que quer entrar aqui? Entende? Então, automaticamente, as outras escolas, nenhuma queria me aceitar. Foi muito difícil de eu conseguir uma escola nível 1 que me aceitasse. Então, eu tive que pagar mais R$ 6.000 para uma outra escola que finalmente me aceitou e cobrou bem mais caro, para eu já usar o dinheiro que eu tinha, mais os R$ 6.000 para aplicar. Só que daí, aqui a gente sabe, né, as regras mudam toda vez. Então, já era caro para aplicar naquela época, eu tinha usado todo o dinheiro que eu tinha. Tive que esperar um pouquinho para fazer mais um pouco de grana. Quando eu podia aplicar, eu já não podia usar a comprovação financeira da época, que daí só podia ser pai, primeiro grau, né? Ou cônjuge, ou whatever. Aí lá vai eu ter que juntar R$ 35.000 na minha conta. E o dólar aumentando. Aí, tipo, quando eu tava perto de alcançar, o dólar ia lá e subia, tipo, 30 centavos, 20 centavos. Aí eu já precisava de mais. Aí, quando eu fui ver, as passagens começavam a aumentar. Então, assim, a minha jornada para vir para cá demorou ainda 3 anos por causa desse erro deles. Ô, Lê, deixa eu só entender um negócio aqui, tá? Uhum. Porque quando eu comecei, eu também usei despachante no Brasil. Inclusive, a Ana foi uma das minhas parceiras iniciais. Eu conheço ela pessoalmente. Me ajudou muito a entender como que funcionava essa questão do visto, né? Uhum. E quando negou, qual foi o posicionamento da agência com o despachante? Porque Que posicionamento? Não, que porque não quando teve eu nenhum. faço uma consultoria, todo mundo que vem para a Austrália passa aí com consultoria para mim. Sim. Inclusive, eu pedi pro pessoal deixar o QR Code aqui das consultorias, tá? Se quiser vir para a Austrália, ó, QR Codezinho aqui, marca, tá? Busy, mas a gente vai conseguir um tempo para atender vocês. A gente explica, a gente avalia o perfil. A minha maior preocupação é verificar se aquela pessoa ela está genuína no momento e se não, como ela vai construir, porque é possível construir isso. E se vem uma negativa, a agência também tem que cobrar esse despachante, nesse caso, nessa terceirização. Por quê? Porque erros acontecem, mas eu acredito que a gente tem que se dar suporte. A gente tem que dar suporte, se o despachante errou, ele tem que assumir a bronca dele e ele pode falar, eu errei, vamos reaplicar e vamos fazer alguma coisinha aqui para reaplicar, porque houve um erro, esquecemos de colocar o documento. Pode e eu ocorrer. entenderia. O posicionamento deles foi, se você quiser aplicar de novo, o valor é tanto. Esse foi o posicionamento ridículo deles. Tá aqui o boleto. Sabe? Então, aí só depois disso que a bonita aqui foi pesquisar no Reclame Aqui e eu vi que isso não tinha acontecido só comigo no mesmo mês. Essa reclamação, inclusive, está lá até hoje no Reclame Aqui. Outras pessoas tinham passado a mesma coisa com a mesma atendente, entendeu? E aí, quando eu fui procurar eles, assim, alguns dias depois que eu tinha falado finalmente consegui um horário com a Ana, eu voltei lá para poder falar com eles. Ah, mas essa pessoa já não trabalha mais aqui. Ah, mas a gente não pode passar para fulana. Já tava... Ninguém queria a verdade é que ninguém queria resolver o meu problema. Eles queriam o meu dinheiro. Sim. Então, isso me deixou muito mal. A agência que eu tinha comprado o intercâmbio fez o que podia, mas no fim das contas eles também estavam amarrados, porque a parte dele era eles venderam a escola. Eu não fechei com eles. Eu acabei pegando uma empresa de aplicação de visto mas que no fez meu essa caso, cagada. meu amor, se você não fechar, se eu não fizer o seu visto, what for? Eu não sou vendedora. O intercâmbio ele é um sonho. Exato. Para o negócio funcionar, tem que estar todos os etapas funcionar. Então, é bem perigoso essa questão de que um faz uma coisa, outro faz o outro. Toma um pouquinho de cuidado, gente, porque tem que pesquisa também as agências, pesquisa né, mesmo que a terceirizada tem que estar todo mundo alinhado. Exato. Se você indica uma parceria para dar continuidade naquilo, tem que estar bem alinhado. Não, mas a Ana, assim, na época, ela falou, Liz, a gente vai ter que refazer a sua estratégia. Porque, por exemplo, outra coisa que eles citaram na carta, e aí onde eu falo que o suporte é muito mais importante, porque quando tu vai fazer uma carta de intenção, muita gente não sabe o que é uma carta de intenção. Pode parecer uma coisa muito óbvia. Vai lá e fala o que você quer fazer na Austrália. Mas, gente, existe um passo a passo. Tem coisas que você tem que citar, tem coisas que é importante você explicar. Por quê? Porque você já está trabalhando com isso, você já pensa mais ou menos como a imigração pensa. Hoje eu já penso, isso que eu nem trabalho diretamente com isso. Mas hoje eu já consigo ter essa picture, né, mais um pouco extensiva. Uma das outras coisas que tinha como eu já não trabalhava uns 2, 3 anos, por quê? Porque na época eu fazia os meus vídeos e tal, eu não precisava do dinheiro para trabalhar, eu fazia bico de caixa, essas coisas. Porque assim, querendo ou não, o meu ex, ele tinha uma condição super boa e ele me ajudava bastante. E a gente já estava junto há bastante tempo. Então, faltou, acho que também eles chegaram e falaram, talvez essa carteira de trabalho aqui que você tá mandando, o salário é pouquinho. Explica pra eles por que tipo, os salários são baixos. Porque eles citaram assim, olha, também não tô vendo um income grande seu aqui. Mas eu não preciso.
Na época, realmente, Quem tipo você acha que assim, não explicou? A pessoa do visto ou a agência? a pessoa do visto, porque meu contato com a agência foi só, eu só comprei realmente a escola com escola. eles. Então, o Mas pessoal como do que a pessoa vem de visto... uma escola Não, eles sem saber que ofereceram. você vai, sem saber se você vai conseguir? Ela tinha que ter analisado seu perfil, entendeu? Porque, não, Pois é. desculpa. Eu concordo, essa é, escola também me deu muita dor de cabeça, essa agência também me deu muita dor de cabeça, só tem que saber se você não tem um sinto que ela nem perfil. existe mais. Não, deve ser por algum motivo. É. A gente não tá aqui pra falar nomes, pra não sei o quê, mas a gente tá aqui pra entender. Sim. E existe muito isso hoje, porque às vezes acontece, as pessoas falam, meu, aplica meu visto? Como aplica seu visto? E a sua agência? Uhum. Não tá, né, não tem E essa sabe o que é parte. mais engraçado? O cara que me vendeu, tipo, ele é super legal. Eu sei que ele fez o que ele pôde, assim, pra me dar suporte naquela época. Ele e a esposa também aplicaram pra cá e eles tiveram visto negado. Tipo, dias antes do meu, assim. Então, por isso que eu procurei, dias antes de eu aplicar, por isso que eu procurei uma empresa Tá. de aplicação de visto, porque eu pensei, talvez o setor de aplicação de visto da agência não é tão bom assim. E ele já tinha falado, ele mesmo falou, Liz, foge que o setor daqui é péssimo. Entendi. E aí eu pesquisei essa outra agência. Então, por isso que eu paguei essa agência separada. Então, deixa eu só entender. Desse primeiro processo, você Uhum. recebeu o refund 100%, o refund, o reembolso 100%? Nada. Por visto negado? Nada. Pelo visto negado, você tem direito de receber 100% com exceto das taxas. Você olhou Nada. a sua... Você procurou a escola? Ah, não, eu usei, né, a carta. Ah, achei que você estava falando da empresa que eu apliquei o visto. Da escola. Não, a escola eu usei a carta crédito, que eles me deram uma carta crédito daí, Tá. pra eu poder aplicar pra uma outra, porque eu ainda queria vir. Então eu peguei e paguei Quem deu? 6 mil A a mais. agência ou a escola? A agência. A agência, que a agência ela Agência comprou a de escola. intercâmbio. Então você continuou com a mesma agência, mas com Isso. uma outra escola, é isso? É isso Quando que eu tô entendendo. finalmente me Pra entender aceitaram. Não, sim, entendi. Entendi. Uma outra escola me aceitou, e aí eu paguei, além dos 16 mil que eu tinha pago, eu paguei 6 mil a mais, pra 5 meses de férias. Foi muito caro na época. Entendeu? Porque hoje eu entendo esse preço, com a inflação, com tudo que a gente já tá ligado. Com o dólar. Na época não, nós estamos falando de 6 anos atrás. Ai, é triste escutar isso, é bem triste. Mas tudo bem, sabe? Mas- Hoje tô aqui e tudo isso que eu passei, porque eu tive. Esse não foi só isso de perrengue, eu tive problema ainda com eles na segunda aplicação, né? Porque daí, tipo, eu apliquei com a Ana, só que tinham coisas que dependiam da agência, quando eu tinha que lidar com a escola, por exemplo. Eu cheguei a ter que. Eu ligar do Brasil aqui para conseguir a alteração do meu COI, quando o meu visto tava. Eu já tinha aplicado o visto, né? Depois de 3 anos, quando eu decidi vir para cá, voltar a tentar. A Ana foi, a gente foi, fez toda uma estratégia e tal. E aí, quando eu apliquei de volta, o visto estava demorando um pouquinho para sair e as minhas aulas começavam, tipo, 19 de agosto. E, tipo, já era 12 de agosto, algo assim, 13. A Ana falou assim, Liz, se você for pedir lá na escola um novo COI, porque, tipo, tava muito em cima para eu vir comprar a passagem, você precisa, eu não vou lembrar agora o termo, eu vou só explicar o que é, talvez você vai entender. Você precisa fazer tipo, trancar lá a sua aplicação na imigração, porque daí se eles tentarem dar como visto aprovado, eles não vão conseguir porque vai estar trancado, porque você vai estar esperando o novo COI. Porque daí quando a aplicação sair como aprovada, sai com o novo COI. Senão vai sair com o seu COI antigo, tu vai perder tempo. Fui, falei com a agência, olha, preciso disso, preciso daquilo. Não, a gente já fez, a gente inclusive já ligou bem assim, a gente já ligou na imigração e não sei o que, já tá tudo certo, não se preocupa. Eu falei, olha aqui, eu falei bem assim, se esse meu visto sair com o meu COI antigo, eu vou perder o meu mês de férias. Ela, não, fica tranquila, não se preocupa. Meu visto saiu no outro dia. Bingo. Meu Não visto deu saiu no dia tempo de seguinte. trocar. Eu perdi o mês de férias. Não deu tempo de trocar. Ela falou que ia trocar e Aí- ela provavelmente ia trocar rápido, não deu tempo. Aí eu liguei, quando eu liguei pra escola, eu descobri que eles tinham mandado um e-mail pra escola, não solicitando uma nova data, falando que eu poderia pedir uma solicitação de nova data. E eu só descobri isso porque eu liguei na escola. E aí eu pedi o meu novo COI. Eu tive que explicar pra escola tudo que tinha acontecido, entendeu? Uhum. Ainda bem que eu já falava inglês. Imagina se é uma pessoa que tá lá, sei lá, uma pessoa super humilde. O pai e a mãe fica desesperado, não sabe o que fazer. Mano, e compra uma passagem do dia pra noite pro filho, paga horrores, porque vai perder, não sei o quê, entendeu? Então aí eu cheguei aqui em setembro, já tinha perdido praticamente um mês de férias. E aí foi tipo assim, pra mim aprendizado, porque quando eu falo que isso pode acontecer, já aconteceu de amigas minhas que querem vir pra cá, e uma inclusive que veio, e eu falei assim, porque tava acontecendo a mesma coisa, fala pra sua agência que você precisa alterar esse COI, porque essa aplicação que vocês estão fazendo não tá certa, tu tá aplicando, esperando pra vir daqui um mês, querendo comprar passagem e marcando escola, é 3 meses que a imigração pede. Tudo bem, tem gente que sai com 15 dias, tem gente... Pior cenário possível, é esse que você analisa. Qual o pior cenário? Pode demorar até 3 meses, que é o que a imigração tá falando. É isso que tu tem que aplicar.
e avisa a sua agência, já que você já aplicou, que pode acontecer isso, isso e isso, que ela tem que fazer o trancamento lá, não sei o quê. E a agência falou que isso não existia. Eu falei, mas aconteceu comigo, princesa. Entendeu? Comigo. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo profissionais que não dão, a verdade é essa, não dão a mínima pro sonho das pessoas, achando que eles sabem de tudo, e quando alguém chega para dar um conselho ou falar, cara, dá uma pesquisa, é uma parada muito séria, entendeu? A gente não tá falando de, ai, você pedir um Uber vai ter que cancelar. Entendeu? Um negócio muito Não, grande. é. Essa menina teve que pagar 20 mil reais na passagem para chegar aqui. Nossa, Não, e olha, parabéns pelo visto revertido, porque muitas das Parabéns vezes mesmo. é para Mas você vê você. a minha carta, e fui eu que escrevi. Eu falei assim, Ana, te amo, mas eu vou escrever minha carta porque eu vou falar do jeito que eu acho que Deus quer que eu fale. Qual foi a sua defesa em relação aos Eu expliquei, tipo, que o pra serviço não foi feito eles por você ou tudo. Expliquei bem detalhadamente Tá. o que aconteceu, como eles lidaram, o que eles não tinham aplicado, que a minha carta era baseada no curso de direito. Eu expliquei tudo que eu perdi por causa disso. Mas o mais engraçado, acho que até curioso, que acho que ninguém imagina, é que eu não vim pra cá mais por causa disso. Minha carta de intenção mudou totalmente o foco. Eu tô aqui hoje por causa do meu testemunho. Porque toda a minha carta de intenção dessa vez foi baseada no trabalho que eu fazia de prevenção ao suicídio e combate à depressão sim, no Brasil, de forma espiritual. sim. Não era uma parada psicóloga nem nada. Porque meses antes eu tinha feito um vídeo, né, falando do meu testemunho no Setembro Amarelo. E aí eu contei como foi a minha tentativa de suicídio, o que eu fiz, o que aconteceu, e a experiência espiritual que eu tive no hospital. E eu fiz esse vídeo, eu não divulguei esse vídeo. E eu fui olha, é muito engraçado, que eu fui Deus amarra tudo, porque eu fui no retiro uns dias antes, e o retiro acabava no domingo. E eu lembro que eu tinha falado para Deus assim, eu já tinha gravado o vídeo, porque umas semanas antes eu fazia parte de um grupo de jovens. E aí eu estava pronta para ir numa atividade do grupo. Fico arrepiada de lembrar. Eu estava pronta e alguma coisa, simplesmente, as pessoas falam assim, o Espírito Santo me incomodou. Foi isso aí que aconteceu, então. Porque eu comecei na hora a sentir uma vontade de chorar, um negócio, e era como se estivesse falando assim, fala, você tem que falar. E eu aqui... eu sentei, eu peguei o meu celular, amigão, e eu ia ficar puto, né? Nada de preparação, de audiovisual. Brincadeira. Mas eu peguei meu celular e eu só gravei. Eu só falei. E quando eu gravei esse vídeo, eu não consegui assistir ele depois. Porque tinha muitas coisas assim que eu tinha falado que era muito pesado de falar. Difícil de tocar. E eu fui para um outro retiro para trabalhar nesse retiro. Eu falei, Deus, aquele negócio vai me dar um sinal aí, se é pra postar, não sei o quê. Se for pra postar, eu quero que alguém me fale tal frase. Ela testa mesmo, né? É, Jesus, Deus fala, você só precisa aprender a ouvir, né? E aí, no último dia do retiro, essa pessoa me chamou pra me dar uma pessoa me chamou pra me dar uma comida de rabo lá. Eu já tava bravona e não sei o quê, e no final ela pega e fala a frase. Aí eu falei, é pra eu postar. Fui pra casa, 2 dias depois, eu postei aquele vídeo, 2 ou 3 dias, não sei. Eu postei o vídeo, eu não sabia. Foi 1 dia depois, eu acho. Eu vou pesquisar depois no calendário. Eu não sabia. Eu simplesmente postei aleatoriamente. E eu fui descobrir na Austrália, 1 ano depois, que aquele dia era o dia Dia Mundial do Combate ao Suicídio. Eu só descobri por causa do Are You OK? Que aqui tem, né? Eles escrevem Are You OK na... Sim. Falei, o que é isso aqui? Aí todo mundo começou a falar do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Daí eu até tinha feito uma propaganda para uma publi na época. E daí eu falei, quando eu fui ver no YouTube, que daí apareceu a... Como é que fala? Lembrança. Sim. 1 ano atrás, falei, gente, como assim? Tipo, foi exatamente 1 ano. Então, eu postei esse vídeo, não divulguei nada pra ninguém. E aí, tipo, eu lembro que era, acho que 4 de dezembro. Do nada, eu tava num desfile da minha irmã, porque minha irmã tinha uma boutique lá e tal. E ela fez um desfile. E do nada, meu Instagram. Bombando. Juro pra você, eu olhei e falei assim, nossa, será que Bugou. vazou uns nude? Bugou. Falei, será que vazou uns nude? Que na minha cidade é assim, quando vazava um nude de alguma menina, todo mundo queria seguir ela. Eu falei, é verdade. Cidade que era, gente. Eita, Foz do Iguaçu, é verdade. E aí eu falei, zoei. Eu falei, será que vazou uns nude? Fui ver, alguém aleatório tinha pegado um trecho do meu testemunho no YouTube, só um trechinho, colocado no Facebook, a parte do hospital, da tatuagem,
Colocou no Facebook, tipo, em 1 hora tinha, tipo, 10 milhões de visualizações. E daí, tipo, a galera tava indo no YouTube pra tentar achar aquele vídeo, porque ninguém me marcou. Então, estavam tentando achar a pessoa, e daí me achava no YouTube e me achava no Instagram. Olha que E aí legal. aquilo começou a subir, e aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário, viajei para vários estados e cidades. Caramba. Eu ia, Inclusive, tipo... eu vou convidar a galera. Quem não conhece ainda a história da Liz, vai lá no canal dela. Qual que é o canal, Liz? Pro pessoal Fala sério, Liz. Mas se colocar meu nome lá, já aparece, acha, Lismara porque Moreira. é sensacional Olha, a história. impressionante, menina. Toma um pouco de água. É. Falou bastante agora. Não Come? preciso falar. Come, porque agora eu Você vê vou como falar. eu falo, né? Vou falar agora aqui do nosso sponsor, Gather Together. Muito obrigado mais uma vez aqui, Vou pegar uma representando, trazendo a comidinha. Hoje tivemos uma bateria de filmagens. Ó, vocês salvaram muito, tá certo? E falo mais. Segue lá no Instagram, tá bom? E agora, depois de toda essa história super interessante e impressionante que você acabou de contar, a gente está meio agora um pouquinho corrido com o tempo, mas Ai, eu gostaria de saber o que você está fazendo hoje, a sua profissão, o que você faz da sua vida, conta um pouco do seu canal, conta um pouco aí da sua... Não sei se eu posso chamar de influencer Ela ou é. de blogger. Então, quando esse boom aconteceu, foi que eu comecei a crescer, digamos assim. Eu já trabalhava com isso na minha Você já cidade. estava na Austrália? Não, lá no Brasil. Lá no Brasil. O boom começou a acontecer em dezembro e eu apliquei de volta meados de junho, algo assim. Mas quando esse boom aconteceu, eu já trabalhava como influenciadora na minha cidade, mas eu era uma micro-influenciadora. Eu tinha poucos seguidores, mas eu tinha uma influência legal. Então eu já conseguia fazer uma grana com isso. E aí isso começou a acontecer e eu tava meio perdida, entendeu? Aí eu comecei até então fazer esse trabalho voluntário, eu ia para outros estados, outras cidades, viajava e tal, para dar meu testemunho em retiros e também para tentar ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse com essa história. E aí, quando eu senti que era, tipo assim, depois que eu já tinha feito bastante isso, falei, beleza, agora acho que é a hora de tentar de volta à Austrália. E aí, foi que eu fiz, né, tipo, a minha carta de intenção toda baseada nesse trabalho. Eu fiz um Media Kit, eu mandei pra imigração, eu mandei fotos dos meus vídeos, fotos dos comentários da galera e tal. E aí eu falei pra eles, falei, olha, eu sei que vocês não são aí um país muito religioso, mas eu acredito que eu tenho uma missão e eu tenho certeza que tem alguma coisa pra mim fazer, para eu fazer aí na Austrália. Caraca, que legal. Falei assim, e vocês vão me ajudar nessa missão, porque se falando português, na época já tinha tipo chegado a 50 milhões de views o vídeo. E aí eu falei assim, olha, se falando só português, eu conseguir atingir e ajudar esse tanto de gente, atingir mais de 50 milhões de pessoas, eu não quero nem pensar que eu consigo fazer falando inglês. Porque eles não sabiam que eu falava inglês, né? A minha tática era falar que eu vinha estudar inglês. E eu queria realmente improve, né? Então, tentei a Austrália de novo. Quando eu vim pra cá, eu vim com o intuito de não ser mais influenciadora. Porque, querendo ou não, muita gente vinha, muita gente maravilhosa que me segue, mas tinha muita gente, assim, extremamente depressiva, que precisava de ajuda e eu não sabia filtrar, que eu não era a pessoa que tinha que ajudar elas. Eu tava ali sharing, compartilhando, mas elas precisavam procurar uma ajuda profissional. Então, eu comecei, assim, na época que eu cheguei aqui, na semana que eu cheguei, eu lembro, eu tive um breakdown muito foda, porque eu tava recebendo naquela época já, assim, mais de 2.000 mensagens por semana de pessoas que vinham por causa do vídeo, só que acho que elas começaram a entender errado, como se eu fosse a pessoa depressiva que queria falar da depressão e se amarrar na dor, entendeu? E essa galera, tipo assim, isso acontece até hoje, tá? A maioria mandava foto se cortando, foto com arma na cabeça, vídeo se cortando. E, tipo, elas não paravam pra pensar que eu tinha acabado de compartilhar uma história que ainda dava muito gatilho em mim, porque eu conto a história chorando no meu testemunho. Eu ainda tinha muita dor. Ainda, né? Toda vez que você conta, você se emociona. Toda vez. É uma história... É muito forte pra mim. Mas naquele momento que eu tava lidando com uma mudança de país, vindo junto, eu tive esse breakdown, falei, o que eu vou fazer? Então, eu não queria mais trabalhar como influenciadora, falei, quer saber? Eu vou dar uma sumida, porque eu comecei a ter crise de pânico, comecei a fazer terapia, porque eu tinha medo de uma hora alguém se matar, e a família, olha só, tinha medo da família pegar o celular e ver que a pessoa tentou falar comigo e eu não consegui falar com a pessoa. E eu comecei a não dormir,
e não É uma conseguia... responsabilidade que você pegou, né? Que, na verdade, você tá precisando também de apoio, né? Ainda... E a Austrália dá um shake em você quando você chega É. aqui. Aí, tipo, você vai pegar os jobs que aparecem, aí você pega gente que passa a perna em você, você tem problema com casa, você tá longe de todo mundo que você conhece, você tá sem dinheiro, você começa os struggles daqui e eu não soube como lidar. Olívia, No só para dar uma início. filtrada, então você veio para fazer inglês? Você acabou Isso. aplicando para inglês mesmo, Eu fiz certo? 5 meses de inglês. E você finalizou essa jornada aí de inglês em qual nível? Porque você já tinha inglês? Já. Então, eu fiz até aqui foi Upper Intermediate, Ok, porque, tipo assim, ai meu Deus do céu, eu vou falar, gente. fala. Escolham estudar de manhã. Porque quando eu cheguei no começo, eu fui estudar de manhã, eu tava super animada, mas daí comecei aquela pira do trabalho. E hoje eu já dou outra ideia pra galera. Eu falo, você vai trabalhar em qualquer horário aqui. Não tem esse problema. Se você veio pra aprender inglês, vai pra de manhã. E eu queria ficar com a galera que queria aprender. Então eu chegava à noite na escola, eu não vou mentir, gente, eu tava cansada. Às vezes eu dormi na aula. Aí, tipo, era só gente falando português e espanhol, porque era só a galera mais latina que vinha pra Sim. trabalhar de dia e trabalhar à noite. Uma galera que às vezes também tava cansada e não queria nada com Uhum. nada. Eu não aproveitei bem, assim, o meu inglês. E aí depois eu parti pro VET de marketing, né? Uhum. Porque eu poderia, já vou formar agora, então, em junho. E aí eu comecei, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu trabalhei muito nos que a gente chama de subemprego, né? Sim. Lá no Brasil. Mas Sim. aqui os empregos de sobrevivência. Sim. Então, eu trabalhei praticamente 2 anos de barista. Eu te acompanhei nessa época que você perdia os ônibus. Você dava lismara lá, perdi o ônibus de novo, gente. Um perrengue, era um perrengue pra lá, um perrengue pra cá. Nossa, muito. Eu sei que você deve não gostar muito de falar sobre esse momento da depressão, você disse que chegou tranquilo. próximo do suicídio. Eu cheguei a tentar suicídio quando eu tinha 14 anos. Certo. E fala um pouco, que você puder falar, como foi vir para a Austrália com esse sentimento, porque muitas pessoas vêm tentando assim, vou querer esquecer os problemas, mas os problemas vêm com você e às vezes pode você tem que estar preparado. Gravar, né? prejudicar mais ainda por estar longe da família, amigos, sem falar a língua, repassando por situações mais complicadas, e aí pode ser que eu nunca passei por isso e não sei como que é a cabeça da pessoa com isso. E como que você saiu dessa, assim? Pô, legal essa pergunta, pra falar a verdade. Muita gente nos preocupa com isso, que fala só do lado bom da Austrália. E isso é uma das coisas que me fazem até hoje, desde que eu cheguei aqui, compartilhar os perrengues. Por quê? Quando eu comecei a compartilhar meus perrengues aqui, pessoas do meu círculo de amizade que eram mais bem-sucedidas, já estavam aqui na Austrália há muito tempo. Ai, Lismara, você não pode ficar se expondo desse jeito. Ai, não fica mostrando... Essas repressões ainda? Muito. Mas já começa a repressão comigo, eu não tenho nada que me faça ficar attached com ninguém. Não, jamais por interesse, jamais para ganhar seguidor, jamais por dinheiro, jamais por fama, jamais por nada. Então, ou a pessoa ela soma comigo e me entende e me aceita. Claro que a gente tem sempre coisas para evoluir, mas essa pressão eu não concordo. Entendeu? De, às vezes, não entender o seu motivo por trás e não aceitar o seu motivo. O respeito, pelo menos. Exato. E, tipo, eu compartilhava bastante, ainda compartilho. É que hoje eu tenho menos perrengue do que antes, graças a Deus. Mas eu compartilhei todos enquanto eles aconteciam. Por quê? O que você mais vê quando você vai no YouTube procurar coisa da Austrália, whatever? A pessoa vai lá e fala, mas quando eu cheguei na Austrália, 2 anos atrás, cara, passei cada perrengue, não sei o que, não sei o que. Você não sente o perrengue da pessoa. Você não sabe o que ela passou. Porque ela conta só um por cima, um ou outro. E that's it. Eu sempre compartilhei em tempo real tanto as coisas boas quanto as ruins. Por quê? Porque eu pensava com a cabeça de alguém, just like you said, alguém que está struggling lá no Brasil e acha que isso aqui é a coisa que vai salvar ela. Como é que tá tua cabeça? Como é que tá a tua saúde mental? Olha o que eu tô passando aqui. Será que você ia aguentar? Tá difícil pra eu aguentar. Eu aparecia chorando, aparecia sorrindo, aparecia reclamando quando eu tinha problema. Na época da pandemia, eu compartilhei tudo, sem emprego, sem dinheiro, como eu estava fazendo, tudo. Porque eu queria que na época que eu vim, tivesse alguém aqui que fizesse o que eu estava fazendo. Para que as pessoas que hoje me acompanham possam ter o que eu queria ter tido. Uma experiência real do que é a Austrália. Tanto do lado bom, quanto do lado ruim. Porque é muito fácil falar, a Austrália é difícil, mas as pessoas não conseguem ter ideia se elas não assistem o que está acontecendo. Então, na minha percepção, eu era uma pessoa que não tinha uma saúde mental strong enough, né, forte o suficiente. Hoje consigo ter essa clareza também, na época eu achei que tinha. E aí eu cheguei aqui e ver o quanto isso ainda estava bagunçado, o quanto os seus problemas aqui se intensificam, porque, não sei se vocês já assistiram Diários do Vampiro.
Ai, eu sempre dou esse Já. desenho. Já. Já. Sabe quando a pessoa fala, quando eles falam assim, ah, você virou um vampiro, tudo é amplificado? Uhum. A Austrália é a sua transição para vampiro no Diário do Vampiro. Porque se você no Brasil é uma pessoa quieta, aqui você não vai ter ninguém. Porque você não vai fazer amigo. Se no Brasil você é uma pessoa pra frente, aqui você tem a oportunidade de fazer dinheiro. Porque você vai ser pra frente. Se no Brasil você tem problemas mal resolvidos com a sua família, aqui esses problemas vão vir à tona muito mais claramente, porque vocês vão estar afastados, ou vocês vão ficar assim, e daí você vai ver o quanto você sente falta de lá e talvez aqui não seja o seu lugar, ou vocês vão ficar assim, mas você vê que consegue viver sem eles, ou vocês vão ficar assim. A mesma coisa com o casal. Tava ouvindo aqui antes vocês contando dos casais. E eu tenho uma teoria sobre isso, que eu acho que é totalmente diferente de vocês. Quando um casal vem pra Austrália, mesma coisa da pessoa com a saúde mental desequilibrada. Você é uma pessoa lá. Quando você vem aqui pra Austrália, é o seu true self. Você se reconhece por quem você é aqui, porque a sua essência vem à tona. Mesmo que você não queira. Se você é uma pessoa casada, com quem que você veio pra cá? Com seu marido? Quem era essa pessoa lá? O ambiente molda a gente, isso é cientificamente comprovado. Então você se apaixonou por aquela pessoa, naquele ambiente, que vivia aquela experiência. Quando você vem pra cá, não é só a responsabilidade ou isso aquilo, é como aquela pessoa lida com aquelas experiências. Porque você se apaixonou por alguém que lidava de uma forma com as experiências do ambiente que ela vivia. Aí tu vem pra cá, é um cara às vezes, que foi o porquê eu não fui pra frente com o meu relacionamento. Eu acredito que o meu ex ia ter muita mais dificuldade, por exemplo, pra aprender inglês. Como é que eu vou colocar um cara aqui pra sofrer na obra, que é o que ele vai ter que fazer, sem falar inglês, às vezes, struggling com grana, não sei o quê, como vai ficar a saúde mental daquela pessoa? Sabendo da responsabilidade do visto, sabendo de conta que tem que pagar, aí chega em casa, você tá esperando que aquela pessoa seja solista com você, ou que te ajude, ou que esteja com um sorriso, a pessoa tá tão ferrada quanto você. Esse é o ambiente que fez o seu novo eu, baseado nessas experiências aqui, aparecerem. Então, você vai ter que ver se você se apaixona por essa pessoa. Então, por isso que eu acho que muita gente ou fica muito junto, que aí você vê o quanto vocês são parceiro para a vida, ou que realmente, eu não gosto dessa pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa talvez não sabe lidar com as situações do jeito que você está esperando. Mesma coisa para quem tem problemas com saúde mental. Super interessante. Muito Entendeu? interessante esse ponto Você de vai ter que vista. se redescobrir Com aqui certeza. e ver se essa é a sua pessoa e se esse é teu lugar. E você saiu dessa... Qual Olha, momento você percebeu assim, tô legal comigo mesma? O que você fez? Qual o processo? A gente vai estender Sim. um pouquinho, porque esse assunto precisa falar. quando eu arrumei o meu trabalho novo. Eu ia falar isso. Foi uma virada na minha vida. Eu ia falar isso. E eu sempre falo para as pessoas assim, cara, no que você é bom? Tipo assim, não tô falando de profissão. As pessoas vêm com uma palavra na boca para vir para a Austrália. Profissão. A tua profissão pode te dar visto? Pode. Mas o que vai te dar? Felicidade, que é tua carreira. Que carreira que você quer fazer? Porque a Austrália é uma terra de oportunidades. Entendeu? Eu trabalhava na hospitality, eu gostava. Eu amo fazer café. Eu tenho vontade, às vezes, de pegar uns shifts ainda, não sabe, em um lugar, só por diversão, por lazer, porque eu gosto de fazer café. Mas a hospitalidade acabou comigo. Eu engordei 30 quilos, eu desenvolvi esporão debaixo dos 2 pés, eu não andava direito de manhã, eu não era feliz e não ganhava tanto quanto eu gostaria, que a gente sabe que dá pra ganhar. Então, tive os meus struggles. Quando eu falei, beleza, vamos lá, o que eu quero fazer? Quero trabalhar no escritório. Porque eu não sabia o que eu queria fazer de carreira, mas tem algumas coisas que você tem que colocar em pauta quando você vai procurar um caminho. O que eu mais gostava? Eu gostava de me maquiar muito. E eu tinha que trabalhar nos subúrbios. Aí vai assim, do jeito que eu tô, com uma roupa do Kmart lá pra trabalhar, tô de preto. Vai toda maquiada, você vira piada. As pessoas olhavam pra mim, tipo assim, me achava legal, né, que eu tava toda maquiada, mas você via assim, nossa, por que ela tá tão maquiada? Então eu comecei a colocar literalmente, eu fiz o bagulho do Super Selfie lá da Fernanda, e eu fiz exatamente como eu quero me ver trabalhando. Pra mim, Que foi roupa? transformador. Que roupa que eu quero estar usando? Que calçado eu quero estar usando? Onde é esse lugar? Que tipo de pessoa que tá around me? Então, o que eu fiz? Comecei a alinhar isso. Beleza, tô na hospitality. Eu não queria trabalhar fora da lei. Nunca quis. Então, naquela época, só podia os estudantes trabalhar full time na hospitality, no setor de saúde e mercado e alguma outra coisa. Falei, beleza, então vou ter que aguentar mais um ano, porque daí o Lucas ia renovar o visto agora, né? Então pensei, beleza, eu vou entrar daí no visto dele, que eu tava no visto estudante, e ele também, tudo separado. E aí a gente vai aplicar o Postgraduate Visa, beleza, eu vou poder trabalhar full time. Até lá, eu preciso de uma estratégia. Sim. Qual que foi a minha estratégia? Eu vou sacrificar um dia da minha semana para eu me colocar available para trabalhar de graça em um escritório, qualquer escritório que seja. Por quê?
eu vou estar lá, nem que seja recepcionista numa clínica, que em algum momento eu vou ter a oportunidade de falar com alguém e daqui 1 ano, porque se eu fizer isso por 1 ano, vai sacrificar, é muito dinheiro. Porque, tipo, a gente sabe quanto Sim. faz diferença um dia quando você é sim. estudante. Uhum. Daqui 1 ano, eu vou ter 1 ano de experiência na Austrália e eu vou poder aplicar para melhores vagas. Então, eu vou começar agora. E naquele dia, a galera no Instagram perguntou alguma coisa sobre isso e eu contei isso. Falei, olha, fui ali no escritório e tal, tirei uma foto da vista, falei, fui lá levar o café pro pessoal no escritório super chique, porque eu era barista no subúrbio. Primeira coisa que eu fiz foi, preciso mudar para City. Por quê? Quero estar around Próximo. people que veste bem, que é o lugar que eu quero trabalhar. A hora que eu tava trabalhando de barista, e vou dar uma dica aqui pros brasileiros, minha também. Você fez faculdade de psicologia? Ah, eu fiz psicologia. Ah, eu fiz a arquitetura. Eu fiz arquitetura. Pega isso pra você e se joga. Por quê? Não adianta falar que não existe o preconceito aqui, porque existe sim, com a pessoa de fora, quando você tá trabalhando. Não um preconceito de, esse é brasileiro. Não, ele olha pra você pelo que você tá fazendo. Ele não olha quem você é, ele nem vai perguntar pra você. Então, eu tava ali fazendo café, a pessoa chegava comigo, oi, tudo bem? Que o australiano adora conversar, né? Oi, tudo bem? Tudo, e você antes que... Ai, tá, nananana, como tá a vida? Ah, eu tô aqui agora, né, juntando um pouquinho de dinheiro pro meu visto, porque eu quero ver se eu consigo trabalhar na minha área aqui. Qual a sua área? Eu sempre arrumava um jeito da pessoa perguntar o que eu fazia no Brasil. Ó, legal. Qual a sua área? Ah, eu fiz direito no Brasil. Eu não formei, gente. A pessoa precisa saber? Não vou trabalhar como advogado aqui. Ele não vai precisar do meu diploma. Era isso que eu falava. Você automaticamente, uau, what are you doing here? Essa é a pergunta-chave. E aí é a minha oportunidade de explicar para ele o que ele não sabe, que é o quanto a gente tem o struggle para estar aqui, para ele me valorizar. Porque para eu vir para cá, eu tive que aprender a sua língua, eu tinha que ter uma faculdade no Brasil, porque eles escolhem os melhores para vir para cá, porque eles precisam de mão de obra qualificada. É caro vir para cá, é caro ficar aqui, é caro aplicar visto e é difícil conseguir uma residência. A pessoa olha para você com outros olhos. O jeito que ela... Aí, tipo, essas mesmas pessoas no outro dia já vinham, me tratavam como de igual, mesmo que eu tava fazendo café para ele. Então, assim eu comecei a me inserir nos lugares, porque em algum momento aquela pessoa podia ver uma skill em mim que ela precisava no office. Às vezes ela precisava de alguém para fazer recrutamento que era legal. E ele me achava legal. E ele sabia que eu era inteligente. Por quê? Porque ele já sabia que eu tinha feito faculdade, que aqui o australiano não quer fazer. Direito. Então, eu sempre dou essa dica e foi a minha estratégia. Eu sempre tentei mostrar e me vestir, não pro trabalho que eu tinha. Mas peraí, funcionou essa estratégia ou não? A gente quer saber. Então, quando eu postei esse vídeo, que a galera começou a perguntar por que você não vai, eu falei, porque eu não quero trabalhar fora da lei. Então, essa é a minha estratégia. Alguém viu no Papo Calcinha um post da Jenny falando que queria alguém para trabalhar meio período no sábado só, de manhã, pertinho da minha casa, para trabalhar na recepção e precisava cobrir ela por 2 semanas inteiras. E eram as 2 semanas que meu café ia fechar. Então eu fui, e aí ela falou, eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, e dica pra todo mundo. Ela falou assim, Liz, vem sossegada aqui, regatinha, tênis, de boa, porque não vem ninguém no sábado, os chefes não estão aqui, é só pra você atender o pessoal aqui, que é uma empresa que aluga moto. Falei, beleza. Eu fui no Kmart, comprei a melhor camisa social de $5 que eu podia pagar, a melhor calça social de $10 que eu podia pagar, salto alto, bem maquiada, e eu fui. E, tipo assim, eu comecei a trabalhar ali, eu dava o meu melhor. No dia que ela foi viajar, que ela ficou as 2 semanas fora, no primeiro dia eu falei assim, eu vou desenvolver uma estratégia e no último dia que eu sair daqui eu vou deixar a melhor impressão. Eu vou conseguir fazer esses pagamentos, ficar tudo em dia e eu vou alugar todas essas motos que tá aqui atrás. Que era financeira, né? A área financeira. Não, na época era pra atendente. Tipo o pessoal ia alugar scooter, lá na scooter, e aí eu só tinha que fazer os contratinhos deles. Ali não era o meu público ideal, mas eu pensei, o chefe dela, daqui 1 ano, quando eu estiver pronta para trabalhar no escritório, vai ter alguém que ele conhece alguém, e ele já vai poder me indicar. Então, eu sempre fui nessa estratégia. E aí, o que aconteceu foi que, quando ela voltou, eu fui lá para conversar com ela para passar as paradas novas que eu tinha feito. Eu conheci os meus chefes sem querer. E, tipo, eles me adoraram pelo atendimento que eu dei, sem eu saber que eles eram os chefes, que eles chegaram assim de supeta, um deles me testou, foi muito legal. E um deles eu achei que era carteiro, conversando super com o cara, chegando na segunda-feira, o cara entra pro escritório, eu falei, quem que é esse cara? Tipo assim, esse cara é o carteiro, é um dos donos. E aí, tipo assim, quando eu cheguei, a moça do financeiro, que daí é esse chefe dela, não tem uma empresa, que hoje é meu chefe também, né? Sim. Tem 6.
E aí, uma dessas empresas era a construtora, que tinha um office ali. Só que a gente não sabia porque estava todo mundo de férias. Eu não sabia porque a galera estava de férias. Essa galera voltou e eu conheci a moça que trabalhava lá como gerente financeira. E ela me chamou de canto e falou bem assim, você já trabalhou com isso no Brasil? Eu falei, olha, já cuidei de algumas empresas lá e tal, mas eu não sou accountant, não tenho... Expertise daqui. tipo, não tenho, diploma. Aí ela falou assim, então, porque eu apliquei para uma empresa 4 meses atrás, mas aí teve o lockdown, essa empresa não pôde ir para frente com Aplicação? com as aplicações e agora eu fui selecionada e eu preciso ir para essa empresa porque eu preciso trabalhar na minha área por causa do visto. Que ela já estava no Postgraduate Visa. Uhum. E aí eu falei assim, tá, porque você não pega alguém, tipo, que fez um mestrado com você em accountant? Aí ela falou bem assim, porque o Martin olhou para mim e falou assim, não, eu quero a Liz. E ele me chamou, legal e na época eu lembro que eu tava ganhando um salário legal já no hospitality, que a galera não tava meio que ganhando, porque ele me chamou, me fez a proposta, eu falei, eu vou ser honesta com você, eu tô muito feliz pela oportunidade, eu tô esperando por isso há muito tempo, só que eu e o meu namorado, a gente tem um pathway aqui da imigração, eu expliquei pra ele como que era, e falei, o meu namorado precisou escolher há 2 anos atrás, pra ele estudar, ele tinha que ficar 2 dias sem trabalhar na semana, eu falei, você vai fazer o sacrifício de estudar? Vou. Então, eu vou fazer o sacrifício, eu vou trabalhar dobrado, para que você tenha uma estabilidade financeira tranquila para você estudar sem se preocupar com dinheiro, porque o meu medo era ele ter que estudar em outra língua, o inglês dele não era tão bom ainda na época, e ele tá ali se esforçando, trabalhando na obra de peão e estudando 2 dias na semana, mais o resto do tempo que tinha era para estudar. Imagina a pessoa ainda ter que pensar como vai pagar o aluguel. Falei, então esse vai ser o meu papel na nossa residência. Eu vou te ajudar, a gente vai junto para lá. E eu arrumei um trabalho por 6 meses, eu trabalhei, gente, de domingo a domingo, double shift. Eu não tinha uma folga, foi nessa época que eu ferrei meu corpo. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, então, esse é o meu pacto com ele. E nesse momento eu não posso comprometer meu budget. E eu sei que se você for me pegar aqui como aprendiz, eu já sabia quanto a moça ganhava, que era ainda menos do que eu ganhava no hospitality. Eu sei que você vai me pagar bem menos do que isso. Então, nesse momento, eu realmente tô com muita dor no coração, porque eu queria muito isso. E também porque eu não quero trabalhar mais do que as horas permitidas nesse ramo, eu não posso. Então, eu tenho um plano de ficar 1 ano no hospitality para isso. Ele olhou para mim e falou, mas você pode fazer no IBM, aquele negócio, né? No IBM, não sei o quê. Mas eu falei, vou pensar e vou para casa e te aviso. Eu fui para casa chorando naquele dia no trem, porque eu falei, Deus, será uma oportunidade ou uma distração? Que a Fer sempre fala. É uma oportunidade ou uma distração? Porque eu não sei se está certo, porque a minha consciência me incomoda se eu fizer isso errado, porque eu sempre fui bem radical com a galera aqui que faz as paradas erradas. Como eu vou dar exemplo, na época eu tava bombando no TikTok, foi quando eu comecei a bombar. Como eu vou dar exemplo pra essa galera fazendo as coisas erradas? Cheguei em casa chorando, contando da oportunidade, todo mundo lá em casa, não, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Eu falei, gente, não é assim. Abro o Instagram, naquele dia os estudantes podiam trabalhar full time, então foi naquele dia. Mandei um e-mail falando que ia juntar o time, liguei pra mulher chorando, agradecer a oportunidade, e eu lembro que no outro dia ele chegou pra mim e falou assim, aí, tá excited? Eu falei, tô com um pouco de medo, né, porque, pô, uma construtora, tem muita coisa acontecendo, não sei o quê. Ele olhou pra mim e falou assim, você já nadou num lago de lama? Aí eu falei, um lago de lama? Não. Ele falou, imagina que você tem que nadar num lago de lama agora, como que ia ser? Falei, não sei, sujo. Você não ia enxergar alguma coisa? Eu falei, não, é lama. Não ia ser difícil pra você nadar? Ia. E se você tem que fazer isso todos os dias por 1 semana? Como que vai ser daqui 1 semana? Ah, sei lá, acho que vou conhecer o lago. Você já vai conhecer uma coisa aqui, uma coisa ali, sabe qual árvore que você tem que desviar, qual galho que tá no meio do caminho. Vai começar a ficar um pouco mais claro, a tua passada vai ficar mais leve. E dali 1 mês? As coisas vão ficar tão claras que em algum momento você já vai nadar olhando de olho aberto e aquilo vai ficar extremamente claro. Tudo na vida é como um Mug Lake. Eu nunca esqueci, porque eu não sabia o que era Mug Lake, ele me explicou. Eu falei assim, ele falou, tudo na vida é como um lago de lama. Desde um cirurgião até um contador, tudo se aprende se você for uma pessoa esforçada e smart. And I know that you're smart. Ele falou, eu sei que você é inteligente, então eu acredito em você. Eu aprendi muito lá. E, tipo, me desenvolvi, isso foi uma virada de chave, mudou a minha autoestima. Falo para as pessoas, acha a sua skill, acha aquilo que você é bom, aquilo que você gosta. Porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu não queria mais lidar diretamente com o público, mas eu gosto de liderança. Eu gosto de encontrar problemas, porque eu acho soluções fácil. Eu olho um problema de cima, minha cabeça funciona diferente da galera. E eu já acho a solução, não sei o quê. E aquilo era o que eles estavam precisando naquele momento, além de uma contadora. Porque contabilidade, eu vi o YouTube lá e pesquisava, entendeu? Zero, eu pesquisava, não sei o quê. E hoje, tipo, inclusive hoje, né, recebi uma proposta, na verdade, para subir de cargo. Ah, não. Dentro da empresa. Olha,
Eu acho que a gente vai precisar chamar a Liz pra mais uma. Nossa, muito Mas agora, depois de tudo isso, vem aqui, Fran, traz pra gente aí o nosso brinde aí, ó, enquanto ela vem... Presente? Opa, Calma nosso aí, drink. dona princesa, Mas espera aí, enquanto calma ela vem aí. trazendo, Uhum. passa uma dica pra galera. Uma Que dica? você, pra quem tá querendo vir pra Austrália, vai, manda essa dica, fala, meu, você que tem problema, que não tem problema, é assim que você tem que fazer. Manda Cara, aí. vai soar bem clichê, mas eu acho que eu até me emociono quando eu falo disso, mas buscar primeiro as coisas de Deus e as outras vão ser acrescentadas. Eu sempre coloquei Deus na frente das minhas coisas, porque o que eu falo é muito real. Eu venho de uma família muito pobre. Hoje a minha família tá super bem de vida, mas eu não aproveitei nada disso, porque eu saí de casa com 15 anos e minha família ainda não tinha uma condição boa. Então eu vim, quando alguém pensar em alguém pobre, 10 vezes mais, gente, era isso. Eu morava numa casa de 2 peças, onde a gente não tinha fogão, perdão, a gente não tinha geladeira e um fogão de uma boca, e a gente dividia uma cama de solteiro por 4 pessoas. Não tinha forro. Se chovia dentro da casa, era de favor, não tinha janela. Era uma infância muito pobre, mas o meu pai sempre me ensinou: corre atrás, seja honesto, faça o seu melhor, não passa por cima de ninguém. E eu sempre tive isso comigo, entendeu? E a partir do momento que eu aprendi que Deus tinha um propósito na minha vida, no momento que ele veio pra mim e falou comigo naquele hospital, no dia que foi pra mim, era o dia onde eu tinha decidido acabar tudo, era na verdade o dia onde ele estava começando tudo. Então, a Austrália pra mim é um novo começo. É uma nova oportunidade, é uma terra de oportunidades. Assim como Deus liderou Abraão, Noé e todo o povo dele para entrar na terra prometida, porque ele tinha uma promessa naquele lugar, eu sinto que ele tinha essa promessa para mim aqui. Então, fala com Deus. Ah, mas eu sou ateu. Vai demorar mais para você, amigo. Entendeu? Enfim, meu conselho é: conversa com Deus, mas faz a tua parte, porque a Bíblia é muito clara. A fé sem ação é morta. Faz a tua parte. O que depender de Deus, God's will, God's bill. Mas o que der para você fazer aqui, com a força do teu braço, vai e faz, porque eu tenho certeza que tudo que você faz de bom coração, de honestidade, sem passar em cima das pessoas, sem interesse, não tem como dar errado. Porque tudo que é feito tudo que é feito através de bênçãos, acima só tem bênção. Então, minha dica é: vem, foca no inglês. Faz o seu melhor. O inglês vai te dar melhores oportunidades. Tudo que eu tô vivendo hoje é por causa do inglês. As viagens que eu fiz, eu nunca viajei antes de vir para cá. Essa foi minha primeira viagem internacional. Eu acabei de voltar de uma viagem de Israel que eu fiz, incrível, com um ídolo meu do Diários do Vampiro, que eu sempre fui fã dele. E eu só tive essa oportunidade de vivenciar tudo isso porque eu falo inglês. E eu só fiz isso porque até onde Deus me deu a minha habilidade de ser uma pessoa que consegue estudar, ler, trabalhar e fazer as coisas, ele já me deu as habilidades. Todos os meus talentos estavam ali. Como você vai usar os seus talentos, cabe a você. Não enterre os seus talentos. Vai lá, trabalha em cima deles e não desiste de você mesmo. Porque se há um ano atrás eu não tivesse falado, beleza, não tô feliz com a minha vida, como muita gente fica perdido aqui, que é normal, vai lá, beleza, o que não tá dando certo? Qual é a solução? Ora, pede para Deus que ele vai mostrar para você o caminho e daí arregaça as mangas e vai atrás. E faça as coisas certas. Não vem para um país que abriu as portas para você, te dá oportunidades que o seu próprio país não dá para você vir aqui fazer as coisas erradas. Deixa isso lá no Brasil. Vem para cá, de coração aberto, faz as coisas certas. Que Deus te Nem no abençoe. Brasil, vá tipo pra lá, rapaz. Ai, É gente, pelo Ai, amor de Deus, parabéns. isso aí Muito bom, muito bom. não dá, dá uma pausa aí pra nós. Mas, Will, antes da gente fazer aquele brinde, a gente tem a pergunta de ouro pra gente finalizar. Essa a é pra braba, finalizar a braba. mesmo, Se, pronto. se quiser já tá com um copo na mão, manda a braba. É. Pode dar, O que pode é dar. braba? A perguntinha é que você agora vai ter que responder com toda sinceridade. Manda ver. Manda lá. Não vou falar que eu votei. Não vou. Vocês Quem que está lute. eliminado desse paredão? Entendeu? Tô torcendo pro Fred no BBB. Pro Fred Ih. Bocurroso. Obrigada primeiramente por estar aqui, tá? Obrigada, A gente Val. tem uma perguntinha de ouro. Eu acho que você já respondeu isso, mas só para enfatizar aqui, né, para finalizar. Você acha que intercâmbio é para todos? Quer a minha honestidade? Claro, Claro, é real, real e oficial. Não. Real e oficial. Não. Não acho que é pra todos. Eu preciso justificar minha resposta? Se você Sim. quiser. Não, se quiser, não, senhora. Falou pra caramba, agora vai responder Não, tem tudo. algum motivo? Por que não? Tem, na minha opinião. Uhum.
Eu acho que nem todo mundo, porque eu acredito que tudo na vida é parte de missão e propósito. Eu acho que você pode conhecer o mundo, conhecer outras culturas, às vezes, sim, sem sair da sua casa, se isso é o que no seu coração te faz confortável. Nem sempre sair da zona de conforto é aquilo que o outro fez para sair da zona de conforto dele que vai funcionar para você. Eu acho que o intercâmbio não é todo mundo que tem estômago, não é todo mundo que tem bolso, infelizmente. Então não dá para dar o passo onde a perna não alcança. E também não acho que a gente pode não levar colocar em relevância a situação atual das pessoas. Existem pessoas que já estão, às vezes, numa idade avançada, por exemplo, que às vezes já tem uma família extremamente grande, que precisa, hoje, colocar sua energia em outros propósitos. Então, por isso, eu sou bem honesta e digo, não acho que o intercâmbio é para todo mundo. Conhecer o mundo, eu acho que é para todo mundo. Interessante, gente. Eu amo essa pergunta. Eu amo porque tem pontos de vista aí diferentes e vale a pena a reflexão. Liz, obrigada. Vamos brindar. Obrigada por me ouvirem, nem que eu falo pra cacete. Não, foi muito bem. Vai voltar, hein? Tem que voltar. Tem coisa. Tem história, tem história. Tem conteúdo aí. Essa tem conteúdo. É. Esse brinde aqui, primeiro, é para... a gente vai brindar esse drink aqui. Ele vai representar tudo que você passou, toda essa sua jornada. A gente vai brindar isso, porque a gente não pode deixar isso para trás. Ainda mais sabendo hoje aí da sua história, né? Foi muito legal o seu conteúdo, compartilhar. Não, com esse pessoal, acho que foi legal. Eu já escutei algumas histórias, mas acho que hoje a gente também trouxe um outro ponto de vista sobre o intercâmbio, que, né, tudo trouxemos. Então, muito obrigada por esse conteúdo. Parabéns. Esse brinde aqui é por toda essa jornada sua. Você merece, você é uma merecedora. Não é à toa que você está aqui. E a gente tem certeza que esse brinde aqui também já é para celebrar todas as suas vitórias no futuro, viu? Que sejam por toda a sua jornada e pelo futuro também. E eu estendo isso para vocês e para todas as pessoas que sonham com isso aqui que a gente está vivendo. Estendo também para as pessoas. Deixa eu agradecer a galera aqui rapidinho. Pessoal, obrigada por estar com a gente. Não deixa de seguir a gente na rede social, Lismara. O editor vai deixar tudo aqui embaixo pra gente. Brigadão, estamos amando fazer esse conteúdo pra você, porque a história como a da Liz, né, incentiva e é real oficial. Aqui não tem corte, não. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua história e é pra isso que nós estamos aqui. Não deixa de seguir a gente no Instagram, comenta, compartilha, ativa sininho e tudo. Obrigada. E vamos beber. Valeu, gente. Ao nosso sucesso. Obrigada. Tamo junto. Cheers. Cheers.